Na sequência das bem-aventuranças, nós chegamos agora ao capítulo 5, verso 8, quando o Senhor Jesus, mais uma vez falando a respeito do que é a verdadeira felicidade dos discípulos que são discípulos maduros e que seguem a Ele. No verso 8, então, agora ele diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós precisamos lembrar que, primeiramente, a ideia de ser limpo de coração não é que se alcançou uma condição de perfeccionismo e de impecabilidade, mas, na verdade, a ideia de puro de coração é alguém que está em comunhão com Deus, em plena comunhão com Deus. Quando nós temos lá Salmo 24, do verso 3 ao verso 6, a palavra de Deus diz assim, Salmo 24, do verso 3 ao verso 6, o salmista, neste salmo messiânico, Davi lhe diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então nós temos aqui, primeiramente, a ideia de que Jesus, é um salmo messiânico. Então o salmista pergunta: quem pode fazer isso? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer diante dele? Somente Jesus, Jesus, sim, ele tem pureza de coração, mas ele é alguém que tem pureza de coração porque ele tem perfeita comunhão com o Pai, e ele então pode reconciliar-nos com o Pai e pode posicionar-nos numa comunhão nele, em Cristo, para uma relação de comunhão com o Pai, de reconciliação com o Pai, É por isso que o texto lá de Mateus 5, verso 8, ele começa dizendo: Bem-aventurados os limpos de coração. Esses limpos de coração, primeiramente, eles são alcançados pelo cuidado do Senhor, Então é Deus quem nos purifica, é Deus quem nos transforma, é Deus quem nos regenera. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala desta pureza e o modo como esta pureza ocorre. Então aquele que pode permanecer diante do Pai e que é puro de coração, e aqui referindo-se a Jesus, Salmo 24 refere-se a Jesus, mas também nós sabemos que aquele que é puro de coração, ele traz para si os seus eleitos e também os purifica de coração, purifica os seus corações. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14, a palavra do Senhor diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aí observe bem agora como que isto ocorre, como que isto internaliza, como que esta obra preparada por Cristo é agora efetivamente colocada em nós, ou aplicada em nós. Verso 14: O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqueles que foram dados a Cristo, e aí lembrando lá de João capítulo 17, quando Jesus diz assim: eu oro por aqueles que tu me deste. Então estes que são dados ao Pai, que em Efésios, no capítulo 1, é declarado que eles são propriedade do Senhor, são herança do Senhor Jesus, e que agora é chamado de um povo exclusivamente seu, os eleitos de Deus. Ele os purifica e para si mesmo os torna zelosos de boas obras.
Então observe que a ideia de ser puro de coração, de fato é uma ideia de santificação, de purificação, primeiramente de sentido de uma santificação posicional, ou seja, em Cristo nós somos santos. Em Cristo Deus não nos olha mais como pecadores. Em Cristo nós somos recebidos agora perfeitos nele, embora ainda pecamos, porque esta santidade ela é posicional, porque na verdade a nossa experiência ela é progressiva. Em Cristo, e agora em Cristo posicionado neles, também em Cristo nós crescemos, santificamos, progredimos, aprendemos e crescemos nele. Mas o capítulo 3 de Tito ainda continua falando a respeito desta purificação, desta pureza de coração, que aquele que é o puro de coração, segundo o Salmo 24, ele também nos purifica de toda a nossa iniquidade. E aqui no capítulo 3, verso 4 ao verso 7, ele diz então que esta pureza ocorre por obra do Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus para internalizar a obra que ele realizou. Tito capítulo 3, do verso 4 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, nós somos salvos, Cristo nos salvou, mediante o lavar regenerador e purificador e renovador do Espírito Santo. Então, nós somos de fato salvos por Ele, somos colocados em relação de comunhão com Deus, e isso é a ideia de pureza de coração. Então aqueles bem-aventurados que são puros de coração, aqueles que são alcançados, que tornam-se agora propriedade exclusiva daquele que é verdadeiramente o puro de coração, e que por meio dele somos reconciliados e temos comunhão com Deus. Aí sim nós podemos ver a Deus, nós podemos ver as obras de Deus, nós conseguimos enxergar na criação as digitais de Deus. Enquanto cientistas laboram, mexem, trabalham, examinam todos os detalhes da criação e veem apenas meros mecanismos, nós cristãos, convertidos e com os nossos olhos abertos pela graça, nós conseguimos ver as maravilhosas obras de Deus em cada detalhe. Desde o mover dos corpos celestiais, dos planetas, até mesmo as coisas mais pequenas que são necessárias para que possamos ver através de equipamento específico de grande potência, ampliando para que possamos enxergar o detalhe de células e de enzimas e como que tudo isso funciona, e em tudo nós conseguimos perceber a mão de Deus. Mas observe bem que não é apenas ver a mão de Deus, ver a ação de Deus, ver os atributos de Deus na criação, né? Porque Deus, de fato, Romanos capítulo 1, declara que os atributos de Deus estão revelados na criação. Romanos 1, verso 20: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, nós agora, regenerados, transformados, nós podemos ver com plena clareza, com firme convicção, que todas as coisas pertencem a Deus e estão debaixo do domínio de Deus. Mas há um aspecto além da providência, que nós podemos ver a Deus. Conforme o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Nós vemos a Deus então não somente na criação, conforme Romanos 1, verso 20 nos declara, mas nós podemos ver a Deus numa relação de comunhão espiritual. Leia comigo, por favor, 3 João, terceira epístola de João, verso 11. 3 João, verso 11. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A ideia de ver aqui não é literalmente olhar com os olhos, mas a ideia de ver no sentido de estar em comunhão com Deus. Porque de fato ninguém de nós nunca viu a Deus, né? Paulo diz isso a Timóteo, né? Aquele que é imortal e habita em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver. Então, no sentido de olhar com os nossos olhos, literalmente falando, ninguém é capaz de ver. Não há nenhuma contradição nisso. Mas a ideia de ver aqui é de estar em comunhão com Deus. O salmista, Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18, a palavra diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então é necessário para que nós possamos realmente receber este livro como palavra de Deus, porque ele é, e possamos perceber a grandeza, a glória revelada de Deus nele. É necessário que Deus desvende os nossos olhos, para que possamos ver a mão de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus, o governo de Deus em todas as coisas. Mas ainda, Efésios capítulo 1, verso 18, para a nossa santificação progressiva, é necessário também que Deus haja, que Deus opere em nosso coração. E Paulo usa uma linguagem muito interessante no capítulo 1, verso 18, quando ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então é necessário que também Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos firmemente contemplar a Cristo, amá-lo, submeter e realmente reconhecer a soberania dele sobre todas as coisas, né? Verso 20 e 21 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, quando nós temos os olhos do nosso coração aberto, quando nós contemplamos a Cristo realmente regendo, Senhor sobre todas as coisas, nós temos a nossa santificação estimulada, nós temos a nossa submissão exigida, e nós temos uma gloriosa posição experimentada junto com Cristo. É por isso que também nós podemos crer que esta visão, esta contemplação, não é algo somente aqui e agora, mas é algo que nós veremos de forma perfeita quando nós encontrarmos com o Senhor. João, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, ele declara, do verso 1 ao verso 4, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas observe que o verso 1 e o verso 2, João começa dizendo: eu vi.
coisas que nós um dia também veremos. Quando Deus consumar todo o juízo, quando Deus finalizar toda a sua obra, quando Satanás e os seus anjos, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, e o próprio inferno for lançado no lago de fogo, e todas as coisas refeitas, transformadas e restauradas, nós veremos um novo céu e nova terra. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, ele diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também serei conhecido. Finalizando, então, nós podemos concluir que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somos limpos de coração porque aquele que é limpo de coração, Cristo, ele nos purifica pela obra do seu Espírito. Pelos seus méritos, pela sua obediência, ele que pode colocar-se diante de Deus e interceder por nós. Ele que realizou uma obra perfeita e a aplica em nós pelo Espírito Santo, ele agora nos capacita a ver a Deus em comunhão, a ver a Deus na sua palavra, a ver a Deus em toda a criação, em toda a obra, a ver a Deus em toda na santidade que Ele promove em nós. Vai chegar um momento em que nós veremos a Deus em Cristo Jesus, no novo céu e nova terra. Então essa é uma promessa que nós aguardamos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém.